Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Leandro Boldrini nega a participação no assassinato do filho e acusa Graciele e Edelvânia pela morte. Primeiro dos 4 réus a ser interrogado, mesmo com todas as evidências contra, pai de Bernardo diz que não participou do crime. O senhor nega, então, que o senhor tenha participado de qualquer forma? Nego veementemente. E teve bate-boca. Discussão entre testemunha e advogado fez juíza parar pela manhã tribunal do júri por alguns minutos. Fazer um pedido para o senhor. Eu escuto bem. Não, mas isso é um problema seu, eu falo alto, não, tá? Mas eu falo alto. Doutor. O senhor não vai me dizer nada, o senhor é testemunha aqui. Lei da Palmada, criada após morte de Bernardo, faz crescer 400% o número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Gaúchos no Planalto. Em entrevista exclusiva, ministro da Cidadania, Osmar Terra, diz que Lei Rouanet será aprimorada e pode ser usada na captação de recursos para multipalco e CTGs. E no futebol, hoje à noite é do Colorado buscar a segunda vitória na Libertadores. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O julgamento do caso Bernardo entrou hoje em sua fase mais tensa. Nesse terceiro dia do tribunal do júri, iniciaram os interrogatórios dos réus. O primeiro a falar foi o pai da vítima, Leandro Boldrini. Vamos ao vivo para 3 Passos conversar com o repórter Andrei Rosseto. Andrei, foram 3 horas e 15 minutos de depoimento. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Exatamente. Leandro Boldrini negou participação no assassinato do filho, Felipe. Uma característica é que ele olhava, quando respondia às perguntas, ele olhava para os 7 jurados. Leandro revelou que, por exemplo, que não foi a primeira comunhão do filho porque ficou sabendo da data 2 dias antes e ele iria em uma festa de casamento com Graciele, Felipe. O médico disse também que costumava deixar blocos de receitas de remédios em branco na clínica onde trabalhava. O senhor deixava bloco de receita no balcão com a sua secretária? O com a Graciele? O bloco em branco. O bloco em branco, sim. O senhor deixava? Sim. O carimbo ficava onde? O carimbo ficava com a secretária. Segundo o réu, Graciele confessou que matou o enteado no dia em que a polícia encontrou o corpo do garoto. Deixa eu ir falar com ela ali, algemada, né? Eu cheguei lá perto e disse assim, escuta aqui, você tá envolvida nisso aí? E ela, chorando, eu tô envolvida. Você matou o Bernardo? Eu matei o Bernardo. Quando questionado pelos promotores sobre a relação com o filho, Leandro disse que o garoto fazia parte da família. De que forma que ele se encaixava nesse novo arranjo familiar? Quem era o Bernardo nesse núcleo de vocês? Era um integrante da família. Era o filho mais velho, integrante da família. Uhum. Era isso? Era isso. Era isso, doutor. Não era um estorvo. Senhores jurados, não era um estorvo. Os promotores apresentaram uma interceptação telefônica de uma conversa de Leandro com o padrinho de Bernardo. Ari, como é chamado, desconfia que Graciele tenha assassinado o garoto. A Kelly voltou para esse piá de Frederico? Voltou. Não tenho certeza, não. Tenho, cara. Cara, vocês não estão armando, cara. De que jeito, Ari? Leandro, eu tô falando sério, Leandro. Felipe, em seguida, retornamos aqui de 3 Passos com mais informações sobre esse terceiro dia do julgamento. Obrigado, Andrei. Em instantes, então, você de novo aí de 3 Passos. Mas agora a gente segue falando desse caso, porque o que a gente mostrou foi o depoimento do pai à tarde. Pela manhã, o terceiro dia de julgamento do caso Bernardo teve bate-boca. Mais 3 testemunhas prestaram depoimento. Todas faziam parte da defesa de Leandro Boldrini. Confira na reportagem de Bruna Osterman.
O primeiro depoimento do dia foi de Luiz Omar. Ele prestava serviços residenciais para o Leandro e foi chamado pela defesa do médico. Ele era bem carinhoso, né? O Bernardo gostava muito de carinho, tá em volta. E é uma coisa assim, bem pai para filho, assim, né? Houve confusão durante as perguntas dos advogados de Edelvânia. Então fique sem microfone. Eu estou fazendo só uma pergunta. O senhor sabe informar? Doutor. Nunca tive contato, não conheço, não sei quem é, não faço questão de conhecer. E outra coisa, só grita quem não tem argumento. Ou fala assim quem está mentindo, que nem tu. Como é que é? O que o senhor disse? Não. Está mentindo. O senhor está mentindo. Vamos suspender a sessão, por favor. Vamos suspender por uns segundos. Vamos lá conversar, doutor. A testemunha seguinte foi uma ex-professora de Boldrini. Filho de uma família muito rude. Hoje nós até chamaríamos o pai dele de ogro. Eu tenho absoluta certeza que esse homem nunca botou o Leandro no colo. Para contrapor a justificativa, os promotores quiseram saber sobre o perfil dos irmãos do médico. Algum problema disciplinar com esses irmãos, de agressão a filhos, tortura a filhos, matar animais a sangue frio na frente de todo mundo. Como é amiga próxima de Boldrini, Maria Lúcia Cremenosi foi desqualificada como testemunha e passou a ser considerada informante. A diferença é que uma testemunha é obrigada por lei a falar a verdade durante um julgamento, podendo até ser presa se mentir. A defesa do médico desistiu de ouvir outras 3 pessoas que também seriam informantes: 2 irmãos e uma cunhada de Boldrini. O último a falar foi um perito contratado pela defesa do pai de Bernardo. Ele questionou o laudo do Instituto Geral de Perícias, que apresentou resultado inconclusivo sobre a veracidade da assinatura da receita usada por Graciele e Edelvânia para comprar midazolam. Considerando os hábitos gráficos do Leandro e comparando esses hábitos gráficos do Leandro com a assinatura questionada, esses hábitos gráficos do Leandro não existiam na assinatura questionada. O depoimento do perito gerou revolta no promotor. Que a distorção entre o 7 e o 1 aparece azul. A distorção antes do 2 aparece azul na distorção. Agora, entre o 2 e o 4 aparece preto. É isso que a gente não consegue entender. No total, foram ouvidas 9 testemunhas de acusação e de defesa. Parabéns à doutora Suciline pela forma como está comandando o tribunal do júri. Acompanhei o depoimento de Leandro Boldrini até minutos antes da gente entrar no ar aqui no segunda edição. Apesar das negativas de participação no assassinato de Bernardo, ele não me convence, não muda a minha opinião sobre tudo que vi, li e acompanhei nos últimos 5 anos, em especial nos últimos 3 dias. Bernardo foi morto lentamente. O assassinato é o golpe fatal no menino, mas muito tempo antes, com desamor, descaso e negligência, o pai monstro, cafajeste, que não soube cuidar de quem ajudou a colocar no mundo, já estava matando o menino. Infelizmente, os gritos e sinais emitidos pelo Bernardo também não foram ouvidos pela sociedade, seja pelos vizinhos que não quiseram comprar a briga com o poderoso Leandro Boldrini, um médico da cidade. Que ironia do destino, hein? Um médico treinado para salvar vidas se transforma em um insensível assassino do próprio filho. E nem pelas autoridades. Sobre isso, inclusive, em instantes, a gente vai mostrar uma reportagem completa a respeito dos desdobramentos da lei Bernardo, a chamada Lei da Palmada. Mas o que eu quero deixar bem claro para você: negligência no âmbito familiar mata. E o Bernardo morreu de negligência dentro da família. Daqui a pouco, mais informações sobre o 3º dia do julgamento do caso Bernardo em Três Passos. E esta reportagem especial sobre a lei que leva o nome do menino, aprovada após o crime brutal. Em instantes, aqui no segunda edição. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, é o entrevistado de hoje na série com os gaúchos que fazem parte do governo federal. Confira. Deputado federal no 6º mandato, foi prefeito de Santa Rosa, secretário de Estado e pela 3ª vez participa do governo federal. No governo Fernando Henrique, foi do Comunidade Solidária, no governo Temer, do Desenvolvimento Social, no governo Bolsonaro, comanda a pasta da Cidadania. Foi surpresa para o senhor
trocar de governo e ser convidado pelo presidente Bolsonaro para se manter no ministério? Foi. E para mim foi surpresa até pela maneira, assim, carinhosa como ele me convidou, né? Ele disse que gostava muito de mim, que queria que eu fosse ministro e tal, e que estava me convidando pela minha história de vida. Com relação à cultura, né? Para o Rio Grande do Sul, o senhor já fez anúncios para as missões e também para o Multipalco Teatro São Pedro. Para as missões, já, inclusive, são 70 milhões de reais, é isso? 70 milhões que estão programados para desenvolver toda a infraestrutura no complexo ali de São Miguel. É muito bonito o Som e Luz lá, sim, mas ele já tem 35 anos. A gente quer fazer um novo, com mais tecnologia, mais moderno, né? Divulgar mais. Vai ser uma rota missioneira que vai até a Argentina, até Paraguai, Bolívia. Tem missões vivas na Bolívia que não são ruínas, missões que continuam ainda com o mesmo estilo dos jesuítas, continuam acontecendo na Bolívia. Então, a gente quer integrar isso como uma grande rota de turismo. Na questão do Teatro São Pedro, multipalco, né, do Teatro São Pedro, é um desafio que a gente tem aquilo ali. É uma obra idealizada pela Eva Sofer, né? Falta muita coisa ainda. A gente fez um levantamento, conversando com a direção, alguma coisa na ordem de 20 milhões de reais. Né? Então, eu me comprometi que eles me mandando um projeto, estando tudo formalizado, nós vamos atrás do recurso. E tem outros setores do Rio Grande do Sul que podem ser beneficiados? Vocês estão olhando, além do multipalco e das missões, outras? Tem. Por exemplo, nós estamos mexendo na Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, na verdade. Né? Ela é uma parte da Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet ela é importantíssima, ela tem que ser preservada, mas ela ficou muito no eixo Rio-São Paulo. As estatais vão colocar recursos mais fora do eixo Rio-São Paulo para a Lei Rouanet. Os nossos CTGs, que têm essa tradição tão linda, né? Por que os nossos CTGs não podem ter um apoio maior? Eles praticamente têm muito pouco apoio. Né? E incentivar a arte gaúcha, o folclore. Apesar das críticas do presidente Bolsonaro e de setores que apoiaram o presidente no primeiro turno já, a Lei Rouanet permanece, vai ser alterada. Ela vai continuar existindo, ela é importante, é 1 bilhão e 400 milhões de reais. O que nós estamos fazendo é algumas modificações, que ainda não terminamos, nem batemos o martelo com o presidente, mas basicamente aumentar a gratuidade, até agora eram 10% dos ingressos, financia todo um projeto de 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, que é o custo de um projeto cultural, né? E só 10% das vagas do teatro é para o público gratuita, né? Então, estamos mexendo nisso. Conforme a proporção de patrocínio no custo do empreendimento cultural, conforme a proporção, nós vamos aumentar, chegar até 40% das vagas gratuitas. E eu daqui a um tempo volto para tomar um chimarrão com o senhor e para a gente conferir todas essas previsões. Obrigado. Obrigado. Confira a íntegra da minha conversa com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, no nosso canal do YouTube. Futebol, o Grêmio perdeu por 1-0 para o Libertad nesta terça-feira na Arena. A derrota deixou o tricolor em terceiro lugar no Grupo H, com apenas 1 ponto. O Grêmio volta a campo no próximo domingo às 7h para enfrentar o Inter na Arena pelo Gauchão. O próximo compromisso pela Libertadores é 4 de abril diante do Universidade Católica, no Chile. E já o Inter, antes do Grenal, tem Libertadores hoje no Beira-Rio. O Colorado é líder de seu grupo e recebe o Aliança Lima do Peru. Vamos ao vivo saber da Eliane Aires como está a chegada de torcedores. Boa noite, Eliane. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo que está em casa assistindo a segunda edição. Pois é, foram 4 anos de espera e hoje o Inter resolveu, vai estrear em casa na Libertadores contra o Alianza Lima. A movimentação dos torcedores é bastante intensa aqui no estádio. São esperados mais de 45 mil torcedores, ou seja, o Beira-Rio vai estar lotado, vai dar para todos os torcedores incentivarem o time para sair com essa vitória. E a gente já está aqui com 2 torcedores que vieram de longe. Um deles é o Jorge, que veio lá de Rio Grande. Como é que tá o coração, Jorge?
Então, expectativa bastante grande, né? Coração a mil, mas com força aí vamos tentar encaminhar a classificação com a segunda vitória e já partir para as oitavas da Libertadores. Qual o palpite para o jogo de hoje? 2-0. A D'Alessandro entrando ao decorrer do jogo. Gosto muito do Nonato, gosto muito do Sarrafiori, mas D'Alessandro para mim incontestável, tem que jogar. E aqui tá o Felipe, que veio de Farroupilha. Felipe, qual é o teu placar pro jogo de hoje? 2-1, acho. Um gol do Alessandro e outro do Sobs. Tá animado ou não tá? Ah, bastante, depois de 4 anos, né, fora, a expectativa tá bem grande. E então vamos ver se a gente consegue ganhar para disparar na liderança, né, como ganhamos fora. Também queria mandar um beijo para minha namorada, Gisele. Valeu, Felipe. Os torcedores já estão chegando aqui no estádio. São esperados 45 mil torcedores, não tem mais ingresso para vender. E a expectativa é de que o Inter vença para conseguir mais 3 pontos e se manter aí na liderança do Grupo A, que já está com 3 pontos, né, Felipe? Volto contigo. Obrigado, Eliane. E os gols dessa partida, se acontecerem, você confere amanhã no SBT Esporte, depois do SBT Rio Grande, tá certo? A gente volta daqui a pouco com informações do julgamento do caso Bernardo, ao vivo de Três Passos com Andrei Rosseto. E ainda, Lei Menino Bernardo fez aumentar o número de denúncias de violência contra crianças. Até já! SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. A gente volta com a segunda edição e uma dica para você. Uma nova tecnologia de aparelhos auditivos chegou ao Rio Grande do Sul. Preste atenção a esse recado comercial gravado pelo querido ator José Vitor Castiel. Olá pessoal, eu tenho uma dica para quem tem perda auditiva e alguma dificuldade para se adaptar aos aparelhos tradicionais. A boa notícia é que a Mais Sons trouxe para o sul do país a mais nova tecnologia digital, com próteses auditivas automáticas, sem troca de pilhas e com adaptação instantânea, selecionando todas as frequências através de um software. Faça como eu, agende sua avaliação médica. Ligue 3377-7073. Grande Zé Vitor, aproveite a oportunidade. A avaliação consiste em consulta médica, exame auditivo e teste com um aparelho mais adequado à sua necessidade. A nova tecnologia da Mais Sons tem adaptação instantânea e a qualidade é 5 vezes superior à tecnologia atual. Problemas auditivos? Procure o especialista, procure a Mais Sons. O caso Bernardo gerou uma comoção nacional e promoveu um grande debate em todo o Brasil sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Tanto que em 2014 foi sancionada a Lei Menino Bernardo, que proíbe qualquer tipo de castigo físico ou psicológico na educação. O pedido de socorro pode ser silencioso. No caso do menino Bernardo, os sinais de abandono e maus tratos eram visíveis. O Conselho Tutelar tentou agir, mas a família jamais cumpriu as medidas. Bernardo Glione chegou a procurar o fórum da cidade e pediu para trocar de família. Mas o pai, Leandro Boldrini, acabou ganhando uma nova chance. Já o menino perdeu a vida. Desfecho que obrigou uma mudança dentro da justiça. Foi aumentada a equipe técnica que pode fiscalizar e acompanhar. A comoção em torno da história levou à sanção da Lei 13.010 em junho de 2014, estabelecendo que crianças e adolescentes têm direito à educação e cuidado sem castigo físico ou tratamento cruel e degradante como forma de correção e disciplina. O texto prevê sanções aos responsáveis por agressões, como o encaminhamento a programas de proteção à família, tratamento psicológico e psiquiátrico, cursos e até advertência. O Conselho Tutelar aparece como responsável por aplicar as medidas. Buscando um caráter mais educativo dos pais que optem por um tipo de criação para os filhos avesso à questão da violência. A chamada Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada,
trouxe um alerta para a sociedade. Hoje o Conselho Tutelar com certeza recebe muito mais denúncias, né? As pessoas estão muito mais vigilantes e atentas na questão de maus tratos e violência. As denúncias dispararam. Em 2014, o Departamento da Criança e do Adolescente recebeu apenas 24. E em 2017, o número saltou para 128, um aumento de 433%. No ano seguinte, houve uma leve queda. Em casos mais graves de violência, abuso sexual, negligência, as vítimas são encaminhadas para abrigos como esse daqui. A Fundação de Proteção Especial do Estado possui hoje 32 casas onde vivem cerca de 400 acolhidos, a maioria crianças e adolescentes. Durante o acolhimento, a Justiça avalia a existência de algum familiar para ficar com a guarda da criança ou a possibilidade de adoção. A gente tenta, da melhor maneira possível, proporcionar o mais próximo de uma vida normal. Eles vão na escola, na comunidade. Um lar provisório que garante a vida de futuras gerações. Portanto, a responsabilidade é de todos nós, é lei. E se você conhece alguma criança ou adolescente que sofre com violência física ou psicológica, ligue e denuncie no Disque 100. Em Porto Alegre, você pode acionar a Central de Conselhos Tutelares através do telefone 3289-8485. Voltamos a Três Passos, terceiro dia de julgamento, um dia tenso aí em Três Passos, Andrei. Isso mesmo, Felipe, dia tenso. O que aconteceu? Ao longo do depoimento, a defesa orientou o réu a não responder mais as perguntas da acusação, Felipe. Só que os promotores seguiram questionando Leandro Boldrini. Aí o advogado do pai de Bernardo apresentou jurisprudência que permite pedir a anulação do julgamento, porque, segundo a defesa, o réu tinha direito de ficar calado. Como é que funciona agora? No final do processo, no final do julgamento, o advogado entra com recurso. Se esse recurso for aceito, o julgamento, então, é anulado. Aí voltamos à estaca zero, começa tudo de novo, Felipe. Mas vamos seguir com a nossa agenda aqui. Amanhã, quarto dia, tudo começa às 9 horas da manhã com Graciele Ugolini, ela que vai começar a depor. Na sequência, vem os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovich. A previsão, Felipe, é de que o julgamento dure pelo menos até sexta-feira. Obrigado, Andrei. Outras informações a respeito do caso Bernardo em instantes no SBT Brasil e amanhã ao longo da nossa programação. Obrigado você pela sua audiência. Mais notícias locais às 11h40 com o Marcelo Coelho. Na sequência tem a Débora de Oliveira com o esporte. Obrigado pela sua sintonia. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.